Olá, aqui quem fala é o Gabriel Huckenbach do YouTube para Negócios, e agora que a gente já saiu de toda essa parte de técnica, né, de como você editar, onde você pode achar música para colocar no seu vídeo, qual câmera você pode usar, qual microfone, agora que você já entendeu essa parte técnica, a gente começa a entrar na parte de geração de conteúdo. E a primeira coisa a ser feita, antes de você começar a criar conteúdo para colocar no seu canal do YouTube, antes de você começar a pensar em querer vender alguma coisa com o seu canal do YouTube, você tem que definir quem é o seu público-alvo, tá? Talvez você já saiba disso, talvez você não saiba, mas isso é muito, muito importante, você definir quem é as pessoas que você quer atingir com o seu canal do YouTube e que você quer gerar vendas através do canal do YouTube. Uma coisa que você já deve saber desde agora, e eu vou repetir isso muito. Se você pensar em atingir uma pessoa, você vai atingir várias. Se você pensar em atingir várias pessoas, você acaba não atingindo ninguém. Então você precisa ser específico. E para isso a gente vai definir o público-alvo que você vai trabalhar. E essa questão de público-alvo é como se fosse um avatar mesmo. Uma pessoa que você consegue visualizar, certo? E você vai chegar num ponto que você vai conseguir quase que ver aquela pessoa quando você está criando um conteúdo para o seu canal. Você vai ligar a sua câmera e você vai imaginar que você está falando com aquela pessoa que você criou na criação do seu público-alvo, então, tá? E o primeiro passo é o seguinte: o público que mais se beneficiaria com o treinamento sobre um tópico como o seu, como o meu, é quem? Certo? Quem é o público que mais se beneficiaria? Então defina isso. Quem é o público? Peraí, eu vendo o quê? Eu tenho uma loja de materiais de construção e eu vendo cimento. Quem é o público que mais se beneficiaria? É a pessoa que está querendo construir. De repente é o cara que recém casou, é o casal que é recém-casado, está pensando em construir a casa. Então você tem que definir quem é o seu público-alvo. E se você já tem um negócio, isso é muito fácil. É só você ver quem são as pessoas que mais consomem de você e você vai ter já um norte para você criar o seu avatar, criar o seu público-alvo ideal. Depois, o público que pagaria mais por um treinamento sobre o seu tópico. Por exemplo, se você vai falar no YouTube, é claro, você vai criar um conteúdo sobre como construir uma casa, qual o melhor cimento, como produzir o cimento para construir uma casa, caso você tenha um material de construção. Então quem é o público que pagaria por um treinamento sobre isso? Porque aí ele vai assistir de graça o conteúdo no seu canal. Então isso é muito, muito importante você levar em consideração, tá? Então quem é o público? Mais uma vez, é o cara que está pensando em construir a casa, talvez ele está querendo construir para investir. Então você tem que definir quem é o público que você vai trabalhar. Depois, 3. As pessoas que sabem pouco sobre o seu tópico incluem. Então imagina, quem são as pessoas que sabem pouco? É aquele cara que de repente a vida inteira dele foi lidando com investimentos daqui e dali, agora ele quer começar a investir em imóveis, ele quer começar a investir numa casa que ele quer construir para ele mesmo morar com a família. Então você precisa saber exatamente sobre o que ela quer saber, o que ela sabe muito pouco e ela quer aprender. O que o seu cliente deve pensar sobre você e seu produto ou seu conteúdo quando você gerar conteúdo para que ele efetue uma compra ou para que ele assista o seu canal no YouTube, tá? Então, o que o seu cliente deve pensar sobre você e sobre o seu produto, por exemplo, se você trabalha com cimento, tá? Para que ele efetue uma compra sua no seu canal, uma compra depois de assistir um conteúdo no seu canal, tá? Então anote essas perguntas e realmente faça essas perguntas para você e responda quem são essas pessoas, tá? Depois, segunda parte, quais são os maiores obstáculos que ele encontra? Tá? Vai que você trabalha realmente com construção, quais são os obstáculos que o cara encontra? De repente é uma imobiliária que está tentando passar a perna dele, ou de repente é uma construtora que faz as coisas mal feitas e ele quer entender como que funciona tudo por trás da construtora para ele poder avaliar como estão construindo a casa dele. Então talvez sejam esses os obstáculos. Defina quais são os obstáculos. Isso eu estou dando exemplo da loja de materiais de construção. Você pode fazer para o que você quiser. Você vende produtos como afiliado, por exemplo. Você vende infoprodutos da plataforma Hotmart como afiliados. Lá mais para frente a gente vai entrar a fundo mesmo nisso. E se você ainda nunca ouviu falar sobre isso, você vai aprender uma forma de você gerar resultado vendendo produtos digitais também, tá? Então isso a gente vai entrar a fundo mais pra frente, que vai ser a virada com certeza para você. Então se você vende produtos digitais, quais são os obstáculos que a pessoa encontra? Por exemplo, se é produtos de emagrecimento, beleza, né?
Muitos produtos de emagrecimento vendem super bem na plataforma. Então, quais são os obstáculos que essa pessoa encontra? É ir para academia e não conseguir emagrecer, é passar correndo, sem se alimentar direito e tudo mais, fraca já e não conseguir emagrecer. Então, você tem que definir quais são esses obstáculos. Depois, quais são os maiores desejos que essa pessoa tem, que esse personagem tem que você está criando, que o seu público-alvo tem. Quais são? Por exemplo, o cara quer uma casa onde ele pode morar tranquilo, convidar os amigos para fazer um churrasquinho no final de semana, para ter a família com os filhos correndo no pátio, não sei. Esses talvez sejam os desejos dele. Então isso é muito importante você saber agora, para na hora que você estiver criando conteúdo para o seu canal, você saiba exatamente quais são os desejos que ele quer. E você pode tocar esses pontos e as pessoas vão sentir, opa, ele está falando isso para mim, entendeu? Então se a pessoa quer emagrecer e você promove produtos digitais, quais são os maiores desejos? É ir pra praia, é poder ficar de biquíni, de sunga, é ir pra praia e poder ver os amigos olhando assim, nossa, olha o que aconteceu, a transformação e tal. Então, defina quais são os desejos, ok? Próxima parte. Quais são as maiores frustrações? A maior frustração, de repente, na pessoa que quer emagrecer é não conseguir se sentir bem junto com os amigos, é ver as pessoas se rindo, se divertindo, e ela não consegue se sentir bem porque ela tá com ela sabe que ela não tá bem de saúde e que ela acaba achando que não consegue ser igual às outras pessoas porque ela tá acima do peso. Então, quais são as maiores frustrações? Se o cara tem uma casa, qual é a maior frustração? De repente não conseguir dar uma qualidade de vida para a família dele, para a esposa dele, para o filho dele, não consegue dar um ambiente seguro onde eles podem viver a vida, né? Então defina quais são as frustrações. Depois, qual é, agora sim, a idade, o sexo e o nome do seu avatar. Por que isso? Porque agora que você já sabe tudo que são desejos, frustrações, o que a pessoa sabe, o que ela não sabe, o que ela procura, agora é a hora de você dar um nome para essa pessoa. Para que isso, Gabriel? Para que quando você for gravar um vídeo, como eu exatamente nesse momento eu estou gravando agora, eu consiga visualizar com quem que eu estou falando. Eu sei exatamente quem é a pessoa que eu quero atingir, assim fica muito mais fácil, porque assim agora você está me ouvindo e talvez você pense, nossa, era exatamente isso que eu queria saber. Então, defina, por exemplo, a idade, o sexo e o nome do seu avatar. Se você vai trabalhar com emagrecimento, você vai focar em quem? Em homem que quer emagrecer ou mulher que quer emagrecer? Você vai trabalhar com construção, você vai focar em homem que quer construir ou mulher que quer construir. Então defina isso, a idade, entre 30 e 40 anos, quem é o cara que quer construir hoje, tá? E o nome, dê um nome, nem que seja Pedro, Maria, João, mas um nome que você consiga visualizar cada vez que você vai gravar um conteúdo, ok? Depois disso, terceira parte. Essa aqui é a parte que você já vai entrar mais a fundo no seu público-alvo. Quem o seu público-alvo admira? Quem ele admira? Se ele está buscando emagrecer, quem são as pessoas que ele admira que estão nesse mercado? Qual é o seu comportamento online, certo? Ele é consumidor online, ele já comprou alguma coisa pela internet, ele costuma assistir conteúdos no YouTube, ele costuma acompanhar canais no YouTube como o seu que você está criando. Qual é a profissão que essa pessoa tem? Por exemplo, talvez você vá pegar uma pessoa que tem uma profissão como... Ele quer construir uma casa e ele é administrador de uma empresa, por exemplo. Então é importante você saber o nível que você está falando com a pessoa, ok? Se é uma pessoa que trabalha, por exemplo, não sei, e também se você tem essa profissão não tem problema nenhum, tá? Mas, por exemplo, se o cara é caixa de supermercado ou se ele é gerente do supermercado. Então você vai saber para colocar o nível de linguagem que você vai falar. Qual é a renda que essa pessoa tem, certo? E isso é uma coisa muito, muito importante, você saber qual é a renda. Porque sabendo qual é a renda, você vai saber precificar o seu produto na hora de vender. Depois, qual é o nível de educação que essa pessoa tem? Essa pessoa tem um nível de educação superior, ela já fez um mestrado, um doutorado, ela tem um ensino médio, ela tem um ensino fundamental, ela é analfabeta. Então você vai ter que saber isso, por quê? Porque assim você vai conseguir se comunicar com a pessoa. É aquela coisa da profissão também. É a linguagem que você vai utilizar para se conectar com essa pessoa, ok? Ele tem família, certo? Qual é o seu estilo de vida? Ele é um cara que se diverte, que está no meio das pessoas, que está rindo, que está se divertindo, que está brincando. Tudo isso serve para você definir um público ideal, o público-alvo que você quer atingir, uma pessoa que você consiga visualizar quando você esteja gravando um vídeo, ok? Depois disso, e a parte final é dicas adicionais. Seja específico, super nicho. O que é isso? É aquilo que eu falei lá no início.
Se você pensar em atingir uma pessoa, você atinge várias. Se você pensar em atingir várias pessoas, você não atinge ninguém. Então seja específico. Defina um público-alvo e trabalhe em cima daquele público-alvo. E assim você vai atingir várias pessoas que se encaixam naquele público-alvo. Agora, eu não posso estar falando agora, por exemplo, sobre emagrecimento para o cara que já é magro e tudo mais, e ele quer só estudar sobre isso porque ele é curioso. Eu não posso falar depois, num outro vídeo, sobre emagrecimento para mulheres que querem começar a perder peso para o verão. Depois eu falar sobre emagrecimento para pessoa que é super obesa e que está mal de saúde e que está com problemas já cardíacos e tudo mais. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque aquele cara vai assistir um vídeo meu e ele não vai acompanhar mais o meu trabalho. Então eu tenho que falar, por exemplo, se eu vou falar sobre emagrecer, eu vou definir. Eu vou trabalhar só com o cara que é super obeso e ele tá com problemas cardíacos já, problemas de saúde e tudo mais. Então é com esse cara que eu quero trabalhar. E aí o que vai acontecer? Várias pessoas que se encaixam próximo a isso vão ver, caramba, esse canal é bom, esse canal tá falando exatamente algo que eu tava buscando, que é sobre como perder peso para melhorar a minha saúde, que tá péssima. E assim você vai atingir várias pessoas. Agora, se você ficar falando para cada um dos públicos que você pode falar, você não vai atingir ninguém, porque o cara vai ver um vídeo seu, o próximo vídeo não é para ele, ele vai acabar parando de te acompanhar e vai embora e vai encontrar alguém que faça o trabalho bem feito, certo? E defina também, não pense que ser específico é similar a números pequenos, não pense nisso, principalmente se você é brasileiro ou se você é Portugal também, tudo. Tem muito público, tem muito público. Por quê? Porque hoje existe ainda a internet, como você sabe, o YouTube ele ainda está criando como que eu vou dizer assim, as personalidades, as autoridades sobre assuntos. Então, se você vai se tornar uma autoridade sobre construção, certo? Para empresários que desejam ter a casa própria e eles mesmos definirem como vai ser a casa, você vai ser o cara que vai falar sobre isso. Se você quer falar sobre emagrecimento para pessoas super obesas que estão com problemas cardíacos, você vai ser a pessoa que vai falar sobre isso. Então, vai ter muita gente acompanhando o seu trabalho. Então, não pense que ser específico é similar a números pequenos, tá? Porque o público é muito grande. Depois, defina também seu cliente pesadelo, tá? Essa é uma dica super ninja, super extra que você pode ter, que é aquele hater, né? Aquele cara que só passa incomodando. Então define quem é esse cara. E quando você vê um cara comentando bobagem nos seus vídeos e tudo mais, você, putz, cara, esse é meu cliente pesadelo. Eu não vou nem responder, não vou nem dar conversa, porque eu não quero que ele acompanhe meu trabalho, principalmente compre um produto no futuro, que eu vou ter uma conexão com ele. Porque aí você vai acabar gastando muita energia. E normalmente uma pessoa dessas, ela consome o equivalente a 10 pessoas normais de energia sua, tá bom? Então, defina quem é o seu cliente pesadelo, para você, o seu público pesadelo, para que você não fale para essa pessoa, certo? Para que você fale para as pessoas que são só seu público-alvo. E sabendo quem é o seu público pesadelo, você já, opa, não vou falar isso porque eu vou atingir aquele cara, tá bom? Então, esse foi a nossa aula inicial aqui sobre começar a criar de conteúdo para o seu canal, para futuramente você começar a fazer muitas vendas com o seu canal no YouTube. E eu espero que você tenha gostado e principalmente que você aplique essas técnicas, tá? Senta agora, não vai para o próximo vídeo, não clica abaixo no ir para a próxima aula, fica nessa aula e define quem é o seu público-alvo. Isso é muito importante para você, é muito importante para o seu sucesso. Essa aula talvez seja a diferença entre as pessoas que adquiriram esse curso e que vão se tornar os maiores experts do Brasil em posicionamento, em geração de resultado através do YouTube, e as pessoas que não vão ser. Então defina quem é o seu público-alvo. Depois de você definir, nós vamos nos encontrar então na próxima aula. Um grande abraço e eu te encontro lá.